A gente começa mais um episódio do DF Pode Mais, o podcast que conversa, que faz um bate-papo com lideranças, com pessoas de Brasília que atuam, que trabalham para a nossa capital federal cada vez ficar melhor no setor de geração de empregos, de empreendedorismo e de desenvolvimento econômico de Brasília. E os nossos convidados especiais de hoje são o diretor regional do Senac, Vitor Correia, e o diretor regional do Sesc, Valcides de Araújo. Muito bem-vindos ao nosso podcast. E a gente vai conversar, sobre a atuação do Senac, do Sesc, que são braços, são entidades importantes do sistema FEComércio, da Federação do Comércio, entidades que as pessoas às vezes confundem, acham que fazem parte do governo e não, São entidades do setor privado, cujos recursos vêm, da colaboração dos empresários, da contribuição, dos empresários. E eu vou começar fazendo uma pergunta bem simples, mas bem importante. O DF pode mais? Como é que é o nosso nome do nosso podcast? E como, Vitor, o Senac atua para que o DF possa mais? Primeiro, é um prazer, Samanta, estar aqui com você no podcast DF Pode Mais. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Prazer estar aqui também, dividindo essa bancada com meu querido diretor aqui do Sesc, Valcides. O DF Pode Mais. O DF tem uma atividade econômica muito voltada para o segmento que o Senac, o Sesc, o sistema FEComércio atua, Brasília é vocacionada para o comércio, para serviço e turismo, 93% do PIB do Distrito Federal é voltado para esse segmento, com alta capacidade de empregabilidade. Então o que o Senac faz é aderente em diálogo com o mercado de trabalho a partir da Federação do Comércio, dos sindicatos empresariais, portanto da organização empresarial, ofertar oportunidades de educação profissional e tecnológica, ou seja, formação profissional, para que as pessoas estejam preparadas para os desafios. E nesse mundo tecnológico de muita inovação, o Senac tem atuado fortemente, Samanta, na juventude. Então vou dizer um número para você muito importante num programa que nós desenvolvemos nessa gestão do presidente Zé Aparecido, que é a formação do ensino técnico para alunos da rede pública de ensino no ensino médio. Nós estamos com 4 mil alunos fazendo no contraturno escolar, financiados com recursos do Senac e outro em parceria com o governo do Distrito Federal, para ter a formação técnica. A gente sabe que ele vai sair com 17, 18 anos, com 2 diplomas, ensino médio e ensino técnico, e a chance de emprego, as pesquisas mais atuais indicam 32% de mais chance de empregabilidade e 15% mais de renda. Então esse é um programa que vocaciona para Brasília aproveitar as oportunidades. Muito importante, quer dizer, preparando a nova geração, preparando os jovens para o mercado de trabalho, para que eles tenham perspectivas profissionais, Então é isso, é preparar o futuro aí de profissionais, da área do comércio, do turismo, de serviços aqui da nossa... Se somar esse programa, que é o técnico no ensino médio, mais o jovem aprendiz, nós estamos falando de 7 mil alunos em idade de juventude, estou falando de 14, 18, 19 anos, tendo a primeira experiência profissional no caso do jovem aprendiz e tendo já uma profissão no caso do curso técnico, se preparando para o mercado de trabalho para ingressar já com renda, com emprego formal, podendo planejar sua carreira, que eu acho que é a grande questão que nós temos da juventude brasileira hoje, que é não ser nem estuda e nem trabalha e já ter uma profissão para ingressar no mercado de trabalho. Quer dizer, o Senac, então, ele é muito focado na parte de educação, da capacitação profissional. Enquanto isso, Valcides, o Sesc já tem uma outra atuação que também, vocês se complementam, Senac e Sesc. Conta pra gente, Valcides, como o Sesc atua diariamente para o DF poder mais. Oi, Samanta, bom te encontrar aqui de novo, no nosso Pode Mais. E aí, respondendo sua pergunta, eu acho que Brasília não pode mais, não, ela pode sempre. Ela deve poder sempre, Que eu costumo falar quando eu reúno lá com o pessoal no Sesc, a gente está em Brasília, Brasília é a capital e isso nos dá a obrigação de sermos protagonistas o tempo inteiro. A busca desse protagonismo, o estabelecimento dele vem muito aí do que o Vitor, meu colega Vitor já falou aqui, do Senac, o trabalho que se vem desenvolvendo. E aí a gente vê a beleza dessas duas instituições, O encaixe dessas duas instituições. Uma instituição que se volta para a economia, através da sua formação, e a gente percebe na gestão do presidente Zé Aparecido um movimento intenso no sentido de não só de atender a população de um modo geral, daqueles que buscam se profissionalizar, mas sobretudo cuidar do futuro através dos jovens que necessitam muito nesse novo momento de uma profissão, e isso vai se modernizando, as profissões vão se dinamizando,
e o sistema vai acompanhando isso, né? Para além disso, o SESC promove esse bem-estar social, cultural, de saúde do comerciário, criado essencialmente, Samantha, para o comerciário. É essa a nossa razão de existir, como você bem colocou aí. Essas instituições são mantidas pela contribuição compulsória. Aqui em Brasília, a nossa base tem algo em torno de 14 mil empresários contribuindo para a manutenção dessas duas instituições. Então, a gente tem, logicamente, uma obrigação muito maior de executar esse serviço com excelência. Para você ter uma ideia, e não só com excelência, mas também com abrangência. Porque não basta a gente atender somente o comerciário e seu dependente. Sim, temos que atendê-los. Mas o contexto social nos obriga também a avançar para atender a sociedade como um todo. O ano passado, para você ter ideia, nós tivemos 6 milhões de atendimentos dentro das nossas unidades, somando os atendimentos sociais, enfim, as parcerias e as nossas unidades fixas. Não seria como um brasileiro procurasse o SESC pelo menos 2 vezes. Mas, logicamente, se contabiliza, a Samantha nos procurou, fez uma consulta, foi na academia, então a gente vai contabilizando isso como atendimento. Mas isso demonstra, finalmente, esse protagonismo que o presidente Zé Aparecido tem lutado para colocar dentro dessas instituições. Entregar essas instituições para todos, né? Para toda a população, para que todos conheçam os nossos serviços. Mas, sobretudo, Samantha, para que todos conheçam a importância dos nossos serviços para a sociedade como um todo. E para que essas pessoas, ao entender isso, caminhem junto conosco. Não só na nossa defesa, isso também é importante. A nossa defesa, enquanto instituição parceira da sociedade, e o SESC e o SENAC são parceiros da sociedade desde sua fundação. O SESC é parceiro do poder público desde a sua fundação, seja ele que esfera for, federal, estadual, municipal. O SESC caminha com essas instituições porque nós sabemos que para atender determinados segmentos da população, a gente só consegue chegar lá com o apoio do poder público. Isso tem sido importante para nós. E é importante que o poder público também compreenda a nossa importância, né? E nos ajude a continuar a executar esse trabalho. E o SESC e o SENAC, eles são exemplos, né, de como a sinergia, a parceria, né, do público e do privado podem trazer em termos de retorno social para a população, né, de como existe essa participação, esse compromisso social do empresariado, que muitas vezes a população não consegue entender, né, porque sempre tem essa coisa da imagem, às vezes do empresário, que está mais preocupado com os interesses econômicos dele, e não, né? O SESC e o SENAC são esses braços aí que estão atuando todo dia diretamente com a população, o SESC com as unidades, né? E a diversidade, né, de serviços que vocês oferecem. Cita pra gente, agora eu vou voltar com o Vitor e depois quero a palavra do Valcides. Cita pra gente exemplos, assim, dos serviços que o SENAC está oferecendo. Deixa eu te dar um contexto aqui, Samantha, do que você disse. O SENAC, o ano que vem, 2026, comemora 80 anos de história. Então, nós estamos falando de uma instituição nacional, com regionais em todos os estados do Brasil, com capacidade de intervenção e impacto social muito forte. E um outro dado muito relevante que a Confederação Nacional do Comércio lançou foi o grau de preocupação dos empresários em relação ao desenvolvimento dos negócios. O segundo aspecto que já era mais preocupação para os empresários é exatamente mão de obra qualificada. O primeiro, a questão tributária no Brasil, e o segundo, exatamente a formação de mão de obra. E é aí que lá em 46 se pensou em criar o SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para poder dar instrução e qualificação profissional para esse Brasil que se tornava urbano a cada momento, saindo de um país agrário para um país urbano. Serviços que nós fazemos, nós temos atuação, educação profissional, compreende os cursos livres, um curso de qualificação profissional, que é aquele curso que você tem autorização para exercer a profissão junto ao Ministério do Trabalho. Tem os cursos técnicos que são amplamente conhecidos. Exemplos desses cursos técnicos. Nós lançamos agora 6.500 vagas. Boa parte dessas vagas em bolsa ou cursos com baixo
investimento para fazer a formação profissional. Nós lançamos agora, por exemplo, um curso inédito em Brasília, que é o técnico em inteligência artificial. Nós temos 40 cursos técnicos no nosso portfólio de oferta este ano. Então, tem os cursos técnicos e temos também educação tecnológica. Nas áreas de gastronomia, TI. Gastronomia, beleza, moda. Agora estamos entrando com economia criativa, a gente vai poder falar um pouquinho da unidade nova que nós estamos lançando. Mas tem design, tem games, tem gestão, então turismo. Então é bastante abrangente a quantidade de cursos, são mais de 300 títulos ofertados anualmente, né? Então nós temos também um portfólio em educação superior, porque nós temos a educação tecnológica, são os cursos de tecnólogo na nossa faculdade Senac, que funciona aqui na 712/912 Sul, com 7 títulos de graduação e mais de 10 títulos em pós-graduação. Faculdade conceito máximo no MEC, nota 5. É da maneira que a gente contribui também para o avanço que a gente entende como a educação profissional, como uma trilha de aprendizagem. Você sai da qualificação, vem para o técnico, avança com a graduação, pode vir para a pós-graduação e depois você complementa com cursos livres ao longo de toda a sua trajetória profissional. E é importante, né, a gente valorizar o curso técnico, né? Porque a gente viu que numa época, teve época aqui no Brasil que só se valorizava muito o curso universitário, né? Sendo que a gente sabe que em outros países, como os Estados Unidos e outros países, o curso técnico, ele é uma opção mesmo, ele é tão importante como o curso universitário. Como é que no Senac, vocês atuam nisso, né? Vocês sentem que realmente agora os cursos técnicos são mais valorizados ou é preciso incentivar mais os jovens a terem, a buscarem essa capacitação, esse aprendizado para se inserir no mercado de trabalho? Samanta, houve um boom do ensino superior, né? Que as pessoas passaram a buscar, ainda tivemos um aumento vertiginoso de pessoas com diploma universitário e muitas vezes indo para o diploma desempregadas, né? E atuando numa área muito diferente da sua formação e muitas vezes gerando um endividamento na família com uma frustração futura por você ter feito um investimento e não conseguir repor o investimento feito. Se você for ver no último censo escolar, nós temos aí das 100 vagas universitárias ofertadas, 10% são na universidade pública. Então há, de fato, um acesso via universidade privada. Porém, o curso técnico na idade certa, nós estamos falando de curso técnico na idade certa, é até os 18 anos, no ensino médio principalmente, te dá uma noção do mercado de trabalho, porque não é só a técnica. O Senac trabalha com uma metodologia própria que trabalha também com comportamento, nós estamos falando de trabalho em equipe, em comunicação, em liderança, o que se convencionou chamar de soft skills, porque isso é o principal vetor de demissão. Não é a técnica, é o comportamento no ambiente profissional. E casar esses dois ingredientes, a técnica e o comportamento, numa formação enquanto ele é jovem, certamente é uma trajetória vertiginosa de sucesso na trajetória profissional desse cidadão. E os alunos do Senac, pelo que eu sei, depois que eles se formam, eles são disputados pelo mercado, é isso mesmo? O grau de empregabilidade na aprendizagem, ele supera 75% dos jovens aprendizes que ingressam nas empresas fazendo o serviço conosco e depois são aproveitados nas empresas como contrato regular. E do ponto de vista dos cursos gerais, mais de 65% dos formados conosco também conseguem êxito no mercado de trabalho. Então, para quem não conhece o Senac, df.senac.br, tem 6.500 oportunidades abertas de julho a dezembro deste ano. Valcides, e o SESC? Que exemplos de serviços aí de ponta aí junto à comunidade o SESC oferece diariamente nas suas unidades e também, né, no programa Fê Comércio Perto de Todos, né, que vocês levam as carretas de saúde para as regiões administrativas. Samanta, as unidades móveis, o entendimento, né, de unidades móveis para o SESC é aquele avanço que a gente faz para a gente poder atender essa demanda social, essa demanda que está fora do nosso escopo, né? Então a gente investe muito em unidades móveis. Quando o presidente chegou aqui, a gente tinha 6, nós já estamos com 9. Está chegando mais um ônibus esse ano para atendimento médico. São 2 consultórios dentro de um veículo. Nós vamos ter uns equipamentos, são 2 equipamentos de transporte para levar os nossos odonto portáteis, que são equipamentos odontológicos que você monta numa sala como essa aqui. E aí a gente pode também fazer aquele trabalho... Quer dizer, um consultório portátil, praticamente. Isso nos ajuda a fazer aquele trabalho de aproximação com o próprio empresário. A gente pode montar um atendimento dentro da empresa dele para o funcionário dele. Fortalecendo também, Samanta, essa visão de que o SESC
está para empresas como um fator de manutenção dos seus talentos, como um benefício. Nessa gestão, a gente tem se apresentado muito às empresas como um benefício para os empregados. Nós estamos mostrando para essas pessoas que nós somos muito mais que um clube. Nós temos 14 especialidades médicas, nós temos 9 academias, nós temos, enfim, espaços para prática de futebol, e para que tudo isso esteja disponível, esteja, enfim, em condições de uso por parte desses clientes, dessa parte da sociedade, nós estamos fazendo intervenção em infraestrutura em todas as nossas unidades. Todas as nossas unidades estão sendo reformadas. Desde a entrada, banheiro, adequação dos espaços, instalação de novos espaços. Para você ter uma ideia, isso proporcionou um aumento de mais de 60% de frequências nas nossas unidades. A reforma e a aquisição de novos equipamentos móveis proporcionou para nós agora em 2024, no ano que passou, um aumento de cerca aí de 17% nos nossos atendimentos. Na comunidade, na ponta, porque facilita chegar a essa pessoa que precisa, assim como a gente também tem um conforto de dar para o comerciário um atendimento de excelência. Para você ter uma ideia, nós temos dentro das nossas unidades os melhores equipamentos na área de odontologia. Os nossos equipamentos nas nossas academias não deixam nada a desejar qualquer outra academia de ponta. Nós temos os equipamentos do mesmo jeito, só que nós temos um diferencial, que são os nossos profissionais. Que são esses 1.700 funcionários que constroem essa instituição. São essas pessoas que fazem esse diferencial. Porque eu posso ter um equipamento bom. Isso o dinheiro me possibilita ter. Mas o bom profissional, esse não. Esse a gente tem que lapidar, tem que treinar. Então, nessa gestão, a gente está investindo muito no nosso corpo funcional para que se tenha um entendimento de que nós estamos lá para servir a comunidade, não só comerciário, mas servir a comunidade. E esse servir inclui basicamente a excelência nesse atendimento. E é isso que faz com que clientes nossos sejam clientes nossos há 20, há 30 anos. Fideliza, né? E mesmo os novos colaboradores que vão entrando, tem no seu treinamento, enfim, na sua receptividade, a transmissão desse sentimento que é ser praticamente alguém dedicado a essa instituição o tempo inteiro, a esse serviço o tempo inteiro. Porque, como disse aqui no começo, é uma responsabilidade muito grande você fazer atividade social, no meu caso, logicamente no Vitor aqui ele faz a parte de treinamento, mas com uma contribuição compulsória. Isso nos dá uma responsabilidade muito maior. De como vocês estão investindo, né, esses recursos que são arrecadados pela contribuição do empresariado e esse retorno, né, de mostrar que isso está chegando ali na ponta, especialmente para garantir, né, o bem-estar do comerciário, das famílias do comerciário. Exatamente. E vocês não conseguem avançar e também compartilhar, né, desses serviços com a comunidade, com a população de maneira geral, né? Quer dizer, não é só o comerciário que pode frequentar uma unidade do SESC, não é só o comerciário que pode se inscrever num curso do SENAC, não é isso? Buscando descentralizar os nossos serviços, levando tudo para a porta de casa dessas pessoas. Então a gente faz os nossos eventos, corridas, atividades físicas, nossas unidades, a gente faz a nossa expansão pensando nessas áreas onde ainda não há o serviço do SESC, do SENAC. A gente leva shows de qualidade para Samambaia, show de qualidade para o centro de Brasília, show de qualidade para Ceilândia, enfim, para todos os lugares onde estejam os brasilienses, para que a gente atenda de forma igualitária essas pessoas, com qualidade, com excelência, mas sobretudo com uma certa maneira de agradecer essas pessoas por estarem lá para nos conhecer, ter essa experiência conosco. E vocês têm essa atenção especial para a população de baixa renda, de que nem sempre consegue ter acesso, né, aos serviços públicos e especialmente também às vezes não consegue ter acesso à cultura, ao lazer e que tem acesso sim, né, os eventos culturais do SESC, enfim, o SENAC tem um restaurante do SENAC, o SESC também, né? Quer dizer, vocês estão atuando em várias frentes. O que eu achei interessante que vocês estão contando é que essa preocupação em realmente humanizar, né, essa relação do institucional, né? Quer dizer, a instituição FEComércio, que é uma instituição que representa os empresários, mas que atua diretamente
na preocupação social e de saúde, enfim, com os comerciários, com os trabalhadores, né? E as suas famílias, não é isso? Isso é o compromisso, né, Samanta? O que eu acho que o Valcides ilustrou bem, e a gente pode ver nos dados da gestão do presidente Zé Aparecido, é a expansão do sistema, né, Valcides? Então, Sim. o presidente, no caso do Senac, o presidente assumiu a gestão em 2022, nós tínhamos 7 unidades. Então, nós tínhamos o Setor Comercial Sul, 903 Sul, 912 Sul, Sobradinho, Taguatinga, Ceilândia e Gama. Mantemos todas essas unidades, como disse o Valcides, com renovação de todos os equipamentos, com reformas, às vezes mudança na própria cidade, mas melhoria do serviço. Senac ampliou as pontas do quadrilátero Santa Maria, Braslândia, São Sebastião, botamos no Conjunto Nacional, Pátio Brasil. Estamos indo esse ano ainda. Inauguramos uma nova unidade do Setor Comercial Sul. Então, 5 polos e uma unidade nova em 2 anos e meio de gestão do presidente Zé Aparecido. Esse ano vem um polo em Planaltina, um polo em Samambaia, um polo no Paranoá. Nossa, tem muita escola. novidade. Vem mais uma aí. carreta de escola. Então, é uma expansão do serviço, exatamente respeito, porque a pessoa, mas o jovem que mora em Braslândia e vai ter que fazer um curso em Ceilândia, fazer um curso em Taguatinga ou fazer um curso no plano piloto. Hoje não, ele faz o curso em Braslândia, tem o diploma dele na própria cidade, muitas vezes vai a pé para a escola pública, para a escola do Senac, e aí você consegue ter um serviço, qualidade de vida, e desencadeia todo um efeito positivo. Então eu respeito essas pessoas para que a gente possa estar atuando com a maior eficiência possível. Muito bom. A gente vai fazer uma pequena pausa, porque a gente vai ouvir, a gente vai assistir agora o recadinho que o SESC tem essa semana pra gente, e a gente volta daqui a pouquinho, fica aí com essa entrevista aqui com o SESC, o Senac. Comércio é muito mais do que você imagina. Comércio é visão, é estar atento no hoje, sem esquecer nunca do amanhã. É olho no olho, é mão na massa, é força de vontade, é empreender, capacitar, acreditar. Comércio é mais, muito mais. É inovação, ousadia, criatividade, transformação e o mais importante, união de trabalhadores, empresários, sindicatos e federação. Comércio é laço de confiança, é compromisso com a cidade e, claro, não é só vender, é surpreender. Não é só esperar o futuro, é reinventá-lo. Não é só físico, é também digital. Não é só resultado, é sonho. Comércio é vocação, mais que isso, é missão. E é por isso que, por meio do SESC, Senac e Instituto FEComércio, lutamos, batalhamos e acordamos cedo todos os dias para cumprir a nossa missão de oferecer sempre o melhor para o Distrito Federal. Os melhores professores e instrutores, os melhores ambientes de aprendizagem e os melhores cursos de qualificação profissional. As melhores pesquisas e estudos estratégicos para o setor produtivo e as melhores oportunidades de inserção no mercado de trabalho para os jovens brasilienses. E claro, a melhor infraestrutura para que todas as famílias possam ter no seu dia a dia mais saúde, cultura, turismo, nutrição, esporte, lazer, educação e assistência. Sempre com o melhor atendimento e o máximo de excelência nos serviços. Tudo isso é empenho, entrega e compromisso com o DF. Não à toa dizemos, o nosso S não é só de serviço, nem só de social. O nosso S é de sucesso. Afinal, somos mais que representantes do comércio de bens, serviços e turismo. Somos apoio para quem produz, assistência para quem trabalha e investimento diário para transformar a vida das pessoas. Sistema Comércio DF, fazendo sempre mais pelo Distrito Federal. E a gente continua agora o nosso bate-papo com o diretor do Senac, Vitor Correia, e o diretor do SESC, Valcides Araújo. E a gente está falando muito sobre Brasília, né? Sobre o que a gente pode melhorar, fazer de Brasília uma capital com melhor qualidade de vida e também no ambiente melhor para se empreender. E essa relação, né, dos empresários com a comunidade, esse retorno social que essas duas entidades, essas duas instituições dão para a sociedade, né? E em relação a Brasília, olhando para o perfil da capital federal, que é considerada a cidade só do poder administrativo, muito concentrada no
no serviço público, no funcionalismo público, mas a gente sabe que a realidade hoje é que o setor privado, ele é muito importante, cada vez mais é o que sustenta a economia da capital federal, que é o comércio, serviços. Como é que as duas instituições elas atuam olhando para o perfil, para a vocação de Brasília, para a cultura, para o turismo? Valcides, eu até quero começar essa resposta com você. Eu sei que o Sesc tem projetos culturais, investe muito em cultura, tem uma grande novidade vindo. Tem, viu, Samantha? Você gosta de culturas tanto quanto eu. E o Sesc entende a cultura como um pilar do desenvolvimento social, né? É também uma importante ferramenta de inserção social. A cultura, ela forma um tripé junto com a educação e com o esporte que é fundamental para a sociedade moderna, inclusive. E nós temos, sem esse olhar diferenciado para a cultura, você vê que as nossas atividades culturais nessa gestão, elas tiveram um boom, elas explodiram, assim como todas as nossas atividades. Tudo que o Sesc desenvolveu nessa gestão teve uma explosão de usuários, enfim, de participação de público, da comunidade, né? De público. Para você ter uma ideia, há 17 anos a gente não tinha uma unidade nova do Sesc no Distrito Federal. 17 anos a gente não tinha. Inauguramos um ali na Asa Norte, com um espaço moderno, uma academia moderna, enfim, gabinetes odontológicos modernos, porque isso mostra o entendimento da instituição como um todo. E para a gente voltar para essa questão da cultura, para você ter uma ideia, tinha-se, desde o início da nossa gestão, o desejo de ter aqui em Brasília um centro cultural. E era algo que a gente buscava a todo momento, o local, onde seria melhor. Por muitas vezes, eu, Samantha, desejei esse centro cultural em alguma cidade satélite, mas isso esbarrava ainda em questão de mobilidade, de local. E finalmente conseguimos achar esse prédio ali na 511 Norte. E aí, como a gente até conversou aqui um pouco no começo, não vai ser um centro cultural, né? Vai ser um monumento. É um monumento à cultura. É um monumento em movimento. É isso que a gente deseja. Onde a população de Brasília possa a todo tempo estar ali. Fazendo oficinas, se enriquecendo culturalmente com as exposições. E vai ter cinema, teatro, cinema, com tudo o que um centro cultural dos melhores do mundo possa oferecer. Para isso a gente não está medindo esforço. O escritório que desenha esse projeto é um escritório que teve parceria muito tempo com a Lina Bobardi, que foi uma referência da arquitetura, ela fez o MASP. Esse escritório desenhou o Sesc Pompeia, que é uma referência da cultura do país, e é isso que a gente busca para o nosso centro cultural, é ser essa referência, primeiro regionalmente e depois nacionalmente. Mas eu penso que na velocidade que a gente vai, né, Vitor, eu acho que isso vai ser muito, muito ligeiro, muito rápido, a gente isso se tornar um centro de protagonismo cultural para os artistas do país, do mundo, e logicamente com um olhar voltado muito para Brasília, muito para o talento de Brasília, para os artistas de Brasília. Você acompanha os nossos eventos, sabe que todos os nossos eventos tem a participação de artistas de Brasília. Esse é um compromisso dessa gestão, do presidente, que sempre pediu. Isso é muito importante. Para que a gente desse voz aos nossos artistas, desse público, e para que eles pudessem, logicamente, mostrar a sua dar arte. palco, valorizar, né, os artistas de Brasília. Abrindo um show para um grande artista, eu acho que isso é um desejo recorrente em grande parte, né, dos artistas, e para nós é importante demais contribuir dessa forma com a cultura do Distrito Federal. Só que, para além disso, a gente busca também criar ferramentas de inserção social. Que essas oficinas e que esse centro cultural desperte nas pessoas talentos, desejos, vontades. E formar público e formar também novos artistas, né? Exatamente. Esse é um dos objetivos desse centro cultural. Buscar a formação dessas pessoas com oficinas com grandes talentos, nacionais e internacionais. E será um espaço democrático, né? Um espaço que é acessível a todas as pessoas, né? Com eventos gratuitos, preços acessíveis. Uma conversa até para quando a gente estava pensando nesse centro cultural, a gente ventilou até o desejo, falou, a gente podia, sei lá, proporcionar o transporte para as pessoas, saindo da rodoviária, indo para lá, mas aí até o GDF agora contribuiu de meio que sem querer, né, agora com esse passe livre nos feriados, nos domingos. Isso vai ajudar muito, porque para quem está numa cidade satélite, deslocar até o plano piloto é caro.
né? E cultura ainda é um item caro na mesa do brasileiro, né? E a gente tem que entender isso, porque, na verdade, as pessoas buscam primeiro o alimento do corpo e depois, se sobrar, o alimento da alma. Então, se a gente tem a oportunidade, dá para essas pessoas essa oportunidade de não só, viu, Samantha, ir para um centro cultural, mas ir para um centro cultural, assistir um bom espetáculo, assistir uma exposição ao qual ele não teria acesso de forma franqueada, como é o nosso desejo, como é isso que a gente vai buscar fazer aqui, a espetáculos de qualidade. Então isso tudo é um trabalho que a gente faz com muito esmero, com muita dedicação, por isso que a gente busca os melhores. Como a gente falou no começo, Brasília pode mais, Brasília tem que poder sempre, e protagonismo é algo que é a nossa obrigação. E que notícia maravilhosa! Então, Brasília vai ganhar um centro cultural ali na Asa Norte. E com a previsão de inauguração é para quando? Ano que vem. Ano que vem a gente espera até o final do ano que vem estar com esse centro cultural, mas nós não vamos esperar a inauguração não, Samantha. Independente do projeto, do andamento, nós já vamos ter várias atividades ali. Nós vamos ter shows ali, nós vamos ter atividades de oficinas ali. A instalação vai seguir, a obra, enfim, o projeto. Mas nós já iniciaremos, se eu não me engano, em setembro, nós teremos já a nossa primeira atividade dentro desse centro cultural. E essa é a beleza, né, dessas instituições. A gente fala aqui, eu falo com você agora aqui de centro cultural, que é um investimento grande, mas é um investimento dentro de um contexto social também. Junto com isso, a gente tem lá no setor comercial sul, que é um setor de Brasília, em que essa gestão do presidente tem tido um olhar diferenciado e muito especial. Investir para revitalizar, muito. Né? O presidente tentou investir muito naquela área para que possa devolver ao setor comercial sul a importância que ele sempre teve para a história de Brasília. O protagonismo dele, exatamente, né? Numa região tão bem localizada, na região central de Brasília, onde passam milhares de pessoas e ficou um tempo com aquele aspecto de abandono. Onde outrora passou o nosso PIB, né? Passava ali exatamente, eram todos ali. O centro referência econômico. A privada do Distrito Federal foi feita no setor comercial sul. Ali estão uns 2 ou 3 prédios do Oscar Niemeyer. Então, Brasília, o setor comercial sul de Brasília também tem muita história. Esse projeto foi feito justamente para dar ali daquela área central, junto à esplanada, essa simetria, né, com o poder público, o poder privado. Mas, enfim, caminhando para essa modernidade, caminhando para esse novo momento da sociedade de Brasília, a gente olha o presidente ter olhado o setor comercial sul através dessas instituições SENAC de uma forma bastante efetiva, de uma forma a contribuir para que aquela área volte a ser o que era. Do lado do SESC, nós já temos a unidade lá, né? A unidade Álvaro Pereira, que está lá, recém-nomeada. Nessa unidade vocês reinauguraram o teatro lá no SESC, nós reinauguramos do setor comercial sul. Nós instalamos lá uma clínica social num convênio com a UNB para atender comerciários de baixa renda e público em geral com um preço mais baixo do que o de tabela nosso. Nós instalamos lá um centro de desenvolvimento infantil para atender crianças e adolescentes neurodivergentes. Nós vamos expandir esse centro e veja você, Samantha, que nós temos lá 70 vagas. Mas nós tivemos uma procura de cerca de 1.200 inscrições por esse serviço. E eu volto a dizer... mostra a carência desse segmento, exatamente, essas famílias, né, pela inclusão, por serviços especializados, né, para atender essas pessoas, as pessoas, crianças, jovens, né? E esse espaço, nosso spread, ele segue sendo adequado, enfim, dentro das necessidades do setor comercial sul, seja nas artes. Agora nós vamos ter um espaço voltado para o público jovem, onde nós vamos ter oficinas de grafitagem, de música, games, né? Enfim, uma série de coisas para esse público mais jovem. Então isso é importante, né? Essa preocupação com a diversidade e com os projetos de inclusão, né? Do SESC e do SENAC. Quer dizer, a FEComércio também tem essa preocupação de olha para esse público, né? Para poder realmente fazer esse trabalho de inclusão, né? Porque é através disso, né, Samantha, que os empresários dão sua contribuição. A contribuição dos empresários vem também através desses braços sociais da FEComércio. Eu acho que é uma forma desse segmento produtivo mostrar a sua força e a sua importância. Não só para a economia, mas também para a história e para a preservação dos nossos espaços.
E eu fico cada vez mais surpreendida. E olha que eu acompanho bastante, né, a atuação de vocês, mas eu fico cada dia eu fico surpreendida em descobrir, em saber que tem um serviço novo, que vocês estão atuando para diferentes públicos, sempre com essa preocupação de abranger a totalidade da sociedade, como vocês têm também, o SESC tem também os serviços, os atendimentos voltados ao chamado grupo dos mais vividos, né? Vamos lá. Que são, conta também pra gente essa atenção de vocês com esse... Você sabe que eles... Com 60 mais, 65 mais, 70 mais. Porque a idade vai e volta. Não é? Mas o que impressiona é o amor que eles têm por essa instituição, o tempo que eles ficam lá. É uma segunda casa para eles. Que frequenta academia, de esporte. Academia, eles fazem hidroginástica, eles têm aulas de como lidar agora com a internet, né? Então, para evitar... Atendimento psicológico. Também, e essa questão aí, né? Também da inclusão digital, né? Isso é muito importante. Isso é um trabalho que a gente tem feito já há uns 2 anos de inclusão digital para prevenção de golpes, que agora infelizmente ficou muito comum, sobretudo nessa faixa etária da população. E agora a gente também vai revisitar esse programa para melhorar o programa e fazer com que eles tenham uma experiência única. Eles vão ter uma experiência única mesmo dentro da instituição. Eles vão ter uma atenção especial dentro da instituição. Eles vão ter um cuidado, digamos assim, em separado da instituição, até para mostrar a importância que eles têm para nós. E a gente, logicamente, sempre presenteia esse grupo com eventos, com shows, com viagens. Os mais vividos estão literalmente atrelados à história da instituição. Muito bom. E Senac, Vitor? E o Senac nesse contexto do setor comercial sul e também... E vocês também tentando sempre nessa atuação inclusiva de levar o aprendizado, né, para diversos segmentos e também abraçar a diversidade. Veja, Samanta, como é interessante o que você disse, e as duas instituições caminham juntas com ações específicas, mas complementares entre si, até porque a gestão é uma só, né? O presidente Aparecido é presidente do conselho, tanto do SESC quanto do SENAC. Falava de cultura, do Centro Cultural NASA Norte, disseminação, produção, cultura, a possibilidade próxima das pessoas. E o SENAC vem agora com uma escola, um centro de referência em educação profissional no segmento de economia criativa, também no setor comercial sul, que é outro ponto de pauta. Então, e aí a gente volta para aquilo que eu estava conversando sobre a vocação de Brasília, né? A vocação de Brasília é vocacionada para a economia criativa, né? Para essa economia limpa, né? Então, estamos falando o seguinte, nós vamos ter lá 4.000 metros quadrados aproximadamente, 3.700 metros quadrados, dedicados à formação em audiovisual, em comunicação, em fotografia, em produção de conteúdo para a internet, em tráfego pago, em produção cultural, começando a entrar, porque o segmento de representação, comércio, serviço e turismo também compreende as empresas de cultura, certo? Então a gente também tem que fazer a formação nessa área para que tenha um palco como o SESC, que não faz só vai fazer na Norte, como já faz setor comercial sul, Taguatinga, Ceilândia, Guará, e a gente também vai formar esses profissionais, porque há uma carência importante. Muitos aqui, nesse período agora sem chuva, maio, junho, julho, agosto, que é o período dos festivais, muito da mão de obra que vem aqui para cenografia, para som, para áudio, vem de fora da cidade pela quantidade de serviços prestados. Dos festivais de cultura, então, de rock, desse ano já com essa as festas juninas, né? Quer dizer, os festivais que trazem, né, também os... Em setembro vamos botar lá em torno de 3.000 alunos por ano nessa unidade, com mais 5.000 da unidade que o Senac inaugurou em março passado, com gastronomia, turismo, saúde e cuidado pessoal. Nós vamos lá, junto com a ação do SESC, que já tem unidade, do Instituto FEComércio que tem unidade, a contribuição importante do sistema comércio para o desenvolvimento e para a revitalização desse espaço, que só vai ser revitalizado se tiver movimento, gente circulando. Então o Senac bota de 8 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta-feira, 5.000 pessoas hoje, e a partir de setembro, 8.000 pessoas. Em diversidade, para pegar carona aqui também, tem uma ação importante do setor comercial. As empresas, Samanta, é de conhecimento, a legislação, tem uma cota a cumprir de contratação de pessoa com deficiência. E aí a gente, em articulação com o Ministério Público do Trabalho, com o Tribunal Regional do Trabalho, com a Secretaria de Pessoa com Deficiência do Governo do Distrito Federal, articulamos um programa que chama Inclui Senac. Então a gente lança as turmas, gera as matrículas, e as empresas que têm essa necessidade já contratam as pessoas no primeiro dia de aula. Fizemos o piloto ano passado com
com o dia a dia, agora já estamos conversando para renovar com o dia a dia, vamos para Super Adega, G4F, Grupo Santa. Então a gente está avançando bastante nessa formação importante para as pessoas terem inclusão no mercado de trabalho com qualificação, ou seja, ter produtividade na empresa, a empresa contar com um trabalhador que vai gerar um resultado importante para o seu negócio, cumprindo a legislação. Desse modo a gente tem um ciclo virtuoso. Esse é um projeto em todas as bem importante. Então vocês capacitam pessoas com deficiência para já poderem preencher, ocupar essas vagas, essa cota. Vou dar um exemplo do dia a dia. Dia a dia é uma rede dos maiores atacadistas aqui, um grande contribuinte do nosso sistema. Sim. E ele tinha necessidade de contratar pessoas com deficiência em razão da cota legal, que é uma legislação federal, já há bastante tempo existe. E vinha sendo cobrada pelo Ministério Público do Trabalho a fazê-lo. Então a gente faz o quê? A gente entra no processo, em diálogo com o dia a dia, em diálogo com o Ministério Público. Faz essa ponte, né? Essa conexão. As oportunidades do curso. Era um curso de repositor de mercadorias, que é a atividade básica de um atacarejo. Eles participam da entrevista conosco dessas pessoas. Foram 12 alunos. Os 12 alunos já foram contratados pela rede no primeiro dia de aula. Então, fazia o curso de manhã, trabalhava à tarde. E agora vem com outras redes que também estão procurando a gente, de modo a gente gerar essa aproximação com qualificação profissional, com valorização, com autoestima e principalmente com produtividade para essas pessoas e para os negócios. Muito bom. Tem um projeto do SESC que é muito legal e que agita a cidade, traz essa coisa do Brasil, da vida do brasiliense na rua, né? Do brasiliense poder aproveitar a cidade, que é o SESC mais W3, né? Isso é bem legal. Que é um projeto, conta pra gente. Mais um espaço que a gente resgata, né? Exatamente, a W3 Sul. Não é do seu tempo, viu, Samanta? Eu sei. Lá era o desfile de 7 de setembro. Você não tinha nascido eu ainda. Entrevistei empresários da época que eram muito atuantes nessa época da W3, que eles diziam o seguinte, que a W3 era a nossa Champs-Élysées, que era... É isso aí. Que era a avenida. Era a avenida comercial mesmo. E que as pessoas, o passeio do final de semana, que as pessoas se arrumavam para ficar ali andando, transitando ali, indo nas lojas. Aí um empresário da época, ele está vivo ainda, mas ele contando, lembrando, contando a história, ele dizia, nossa, a W3 já foi a nossa Champs-Élysées. E é verdade, viu? É uma visão realista mesmo. Porque não tinha shopping. Não tinha nada. Não tinha shopping. Então, toda a avenida comercial, o centro de compras era lá. Era lá. Então, não tinha concorrência de shopping. E aí, quando os shoppings, né, chegaram, e aí... a concorrência, né? A W3 sofreu essa concorrência. Mas a gente tem um comércio ali também tão variado, tão diverso, tradicional e é uma efervescência, né? Nós temos uma unidade lá, que é uma das... Da 504 Sul, maravilhosa. Do Atos Vulcão. Essa unidade para nós é uma referência, ela enfim, faz parte da história de Brasília. Ali era um restaurante, inclusive. E a gente às vezes escuta as histórias das pessoas. Eu almoçava no Sesc lá da 504, era um restaurante. Então, assim, a história da W3 está ligada literalmente à história dessa unidade, que é a unidade do Sesc. Mas como você perguntou aí do Sesc mais W3, é um projeto que a gente já desenvolve há 3 anos, Samanta. Eu fico observando, a gente faz no sábado e domingo, todo sábado e domingo que eu vou lá, eu vejo a alegria que isso traz para aquele. É mais uma, vamos dizer assim, uma reconquista de um espaço tão importante para a história de Brasília. Eu volto a dizer, eu sempre gosto de falar da história de Brasília, para que ela não se perca. Eu acho que Brasília é um dos únicos lugares do mundo onde você pode, com 60 anos de idade, passar no mesmo lugar que você passava quando você tinha 10 anos, ele está do mesmo jeito. Ele está lá, preservado. É raro isso. Mas a gente tem isso aqui. Então, se você olha, por exemplo, a W3, as lojas, logicamente, estão revitalizadas, logicamente. Mas o espaço é o mesmo, a banquinha que está ali, as lojas que vão seguindo, o desenho daquelas pistas lá. Então, fazer evento ali, dar vida àquele lugar, trazer as pessoas, as crianças, as famílias, para 2 dias de muita festa que a gente proporciona lá. Né? A gente fez uma agora, recentemente, a gente vai promover agora a festa junina lá, que aí vai ter aquelas quadrilhas, que é um espetáculo belíssimo. Sim. Né? É uma pena que o espaço que a gente utiliza é pequeno, não dá pra gente fazer no espaço maior,
porque também causaria um certo incômodo para a população. Mas para nesse quem espaço não pequeno participou já... ainda, um pedaço ali da rua, Sim. fica ali ocupada, que é a parte do trânsito, só Muito com legal. com a festa. Então é o brasiliense ali na rua, tendo acesso a show, toda essa de programação qualidade, cultural. toda a E programação. para toda, e o que eu acho legal é que é para todas as idades. Vocês têm programação para as crianças, você tem programação para a família toda, Para os né? jovens e para os adultos, para todo mundo, para a família inteira. É uma programação muito diversa, mas também é uma programação muito atualizada. E isso dá para nós o sempre conforto com identidade de Brasília. Sempre. Sempre Não, ligada à identidade cultural da nossa cidade, à história cultural. Então tem o Todo Rock mundo que se apresenta lá Brasília. é de Brasília. Essa também é uma... Tem é uma agora a pegada festa que a gente quer junina, manter. que nós temos as quadrilhas Isso aí. aqui de Brasília, que são muito atuantes. A gente já está agora terminando o nosso bate-papo, eu queria ficar mais ainda, porque tem muito assunto, né? O trabalho do Senac e do Sesc é muito importante, aquilo que eu falei, cada hora é uma novidade, e é tão bom ver, né, essa atuação e esse retorno mesmo para as pessoas, né, para a comunidade. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria saber do Vitor e do Valcides, qual é o recadinho que vocês têm, assim, ou uma novidade, ou uma coisa que vocês gostariam de destacar, que resumisse bem essa atuação de cada uma das instituições? Qual é a sua mensagem, assim, final para quem está ouvindo aqui ou assistindo o nosso podcast? Samanta, rapidinho só, antes da gente entrar nesse recado, falou em recuperação de espaço, acho que tem uma contribuição importante do sistema comércio do Distrito Federal, que foi a recuperação da Casa de Chá na Praça dos Três Poderes. Sim, que é um sucesso. De julho de 2024 a abril de 2025, nós tivemos 130 mil pessoas visitando aquele espaço, que é a alma de Brasília, na praça mais importante do país. O motivo pela qual a capital foi transferida para o Planalto Central foi abrigar os três poderes da República, uma obra de Niemeyer que estava subaproveitada e agora, junto com o governo do Distrito Federal, revitaliza aquele espaço, sendo um cartão postal para os turistas e para os brasileiros se encontrarem, e também um espaço de aprendizagem, de educação e formação na área de gastronomia. O recado, eu queria retomar um pouco do início da nossa conversa. Queria convidar todos que estão nos assistindo aqui no podcast que pudessem acessar df.senac.br e ver 6.500 oportunidades de matrículas em cursos livres, cursos rápidos de 1 semana, 2 semanas, aqueles cursos que você aperfeiçoa uma atividade que você já desenvolve ou quer uma habilidade, uma técnica que você ainda não tem. Os cursos de qualificação profissional, muitas vezes, que vai gerar um primeiro emprego, uma primeira experiência profissional, os cursos técnicos, os cursos de tecnólogo, 2 anos, formação rápida, de excelência, reconhecida pelo MEC aqui na Asa Sul, com campus aberto agora em Taguatinga, e também os nossos cursos de pós-graduação estão todos disponíveis aí à Sociedade de Brasília, com descontos especiais para comerciários e para ex-alunos do Senac. Dê alguns exemplos dos cursos disponíveis. Eu vou falar de um curso que é referência ao nosso ensino superior, que é o Análise e Desenvolvimento de Sistemas. É um curso que a gente abre aí 4, 5 turmas a todo semestre, é uma demanda muito grande por esse curso. Nós temos 2 títulos de pós-graduação em Inteligência Artificial. Nós temos o IA para Negócios e o Data Science IA, um mais ligado à tecnologia, outro mais ligado aos negócios. Nós estamos lançando agora o primeiro curso técnico na área de beleza no Brasil, do Senac, que é o Cuidado Pessoal, em parceria com a L'Oréal, que é a maior fabricante de produtos de beleza e cosméticos do planeta, numa parceria que nós temos no Conjunto Nacional. Então tem curso, vai lá no site, pesquisa, tem um curso te Tem esperando para todos você os fazer. gostos e todos os perfis, né? Tem os longos, tem os curtos, mas tem um sob medida para você aperfeiçoar a sua trajetória profissional. Muito bom. E Valcides, e o Sesc? O que o Sesc ainda tem mais ainda a contribuir de todas as novidades aí que você já contou? Qual é a mensagem que você gostaria aí de reforçar para o público, para as pessoas que estão nos ouvindo? Samanta, na verdade, o meu recado é um convite. E eu queria dizer para a população, para todas as pessoas, de um modo geral, conhecerem a nossa instituição. Frequentarem, conhecer as nossas unidades físicas e conhecerem bastante dos nossos serviços, que são, logicamente, de excelente qualidade e com um preço bastante acessível. E aí eles poderão ter a oportunidade de conhecer mais profundamente essa instituição, que eu volto a dizer, não é só um clube. Muito pelo contrário. É uma instituição imensa. E quem quiser saber mais sobre o serviço, sobre o calendário, a programação do Sesc, como é que acha? Ó, Samanta, é fácil, né? Aí acessa o nosso site, sescdf.com.br, e vai se abrir o mundo do Sesc para você. Lá vocês poderão, inclusive, fazer a carteirinha digital,
sendo comerciária ou não, e a partir desse momento vocês podem utilizar todos os nossos serviços dentro das nossas unidades, enfim, os nossos profissionais e tudo aquilo que o SESC tem capacidade de entregar. Obrigada pela participação de vocês e a gente vai encerrando mais um episódio do DF Pode Mais, que conversou e contou para vocês muito mais sobre o SESC e o SENAC. Obrigada e até o próximo!